Você já imaginou o que existia na Amazônia antes de nós? Muito antes das aldeias, dos rios conhecidos e da floresta que vemos hoje. Esse lugar era o palco de feras colossais, predadores implacáveis e criaturas tão estranhas que parecem saídas de um sonho. Havia tatus do tamanho de carros, preguiças gigantes que se erguiam como torres, crocodilos que engoliam mastodontes inteiros. Um mundo esquecido, onde cada passo podia mudar o destino da Terra. Prepare-se porque o que você vai ver agora é a verdadeira pré-história da Amazônia, um reino perdido onde a natureza reinava sem limites. Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir as 8 feras extintas da Amazônia que você precisa conhecer. Cada uma delas deixou marcas nas rochas, nos fósseis e até na vida que ainda pulsa nas florestas de hoje. Dos rios do Acre às planícies antigas do Pará, cada espécie conta uma história de poder, adaptação e desaparecimento. Então, ajuste o som, respire fundo e venha comigo porque a selva vai despertar e os gigantes esquecidos da Amazônia estão prestes a voltar à vida. Viajamos ao coração da Amazônia pré-histórica, onde um colosso herbívoro dominava as clareiras e margens dos rios, o Eremotherium laurillardi, a imponente preguiça gigante. Imagine um ser que, em pé sobre as patas traseiras, ultrapassava os 6 metros de altura, tão alto quanto uma girafa moderna, e pesava mais de 4 toneladas. Com garras curvas de quase meio metro, esse gigante era um jardineiro natural das antigas selvas tropicais. Vivendo entre 2 milhões e 12 mil anos atrás, o Eremotherium caminhava lentamente sobre as planícies e florestas abertas do que hoje é o norte do Brasil. Ao contrário de suas descendentes modernas, não vivia pendurado em árvores, ele as moldava. Usava as garras para puxar galhos inteiros e devorava folhas frescas, equilibrando-se sobre as patas traseiras, com a ajuda de um rabo musculoso, como um terceiro pilar de sustentação. Seu comportamento era provavelmente solitário, guiado por rotas alimentares sazonais. Apesar da aparência pacífica, poucos predadores ousavam enfrentá-lo. Apenas o terrível Esmilodon populator, o tigre dente de sabre sul-americano, poderia representar ameaça real, e mesmo assim, apenas em emboscadas coordenadas. O Eremotherium habitava uma Amazônia muito diferente da atual, mais seca, pontuada por florestas de galeria e savanas abertas. Ainda assim, seu papel era essencial. Ele controlava o crescimento da vegetação, mantinha clareiras e dispersava sementes, permitindo que novas espécies de plantas florescessem. Mas há cerca de 10 mil anos, o clima mudou. O aumento da umidade e o avanço das florestas densas reduziram seu espaço vital. A chegada dos primeiros grupos humanos, caçadores habilidosos, pode ter sido o golpe final. Assim, esse pacífico gigante desapareceu, deixando para trás apenas ossos colossais enterrados em camadas de argila e silêncio. Hoje, seus fósseis encontrados no Acre e em Rondônia são testemunhos de um tempo em que a Amazônia ecoava sob o peso de titãs herbívoros. O Eremotherium nos lembra que até os mais gentis colossos podem desaparecer diante das forças implacáveis da mudança. Mas onde existiam gigantes pacíficos, também surgiam caçadores à altura. E entre as sombras da floresta antiga, um predador silencioso preparava seu ataque. Entre as sombras das florestas abertas e dos campos alagadiços da Amazônia pleistocênica, um predador silencioso aguardava o momento certo para atacar. Seu nome, Esmilodon populator, o maior felino dente de sabre que já existiu. Um caçador de músculos compactos, com presas curvas que podiam alcançar quase 30 centímetros. Uma combinação de força e precisão letal. Esse felino não rugia, ele sussurrava entre as árvores. Cada passo era calculado, cada movimento, uma dança mortal. Medindo até 1,2 metro de altura e pesando cerca de 400 quilos, o Esmilodon era o verdadeiro monarca dos predadores sul-americanos. Suas patas dianteiras eram incrivelmente robustas, projetadas para dominar presas que pesavam o dobro do seu corpo, como preguiças gigantes, tatus gigantes e até jovens mastodontes. A Amazônia de 12 mil anos atrás era um mosaico de savanas, lagos e florestas menos densas que as de hoje. Ali, o Esmilodon reinava. Não era um corredor veloz como os grandes felinos modernos. Sua estratégia era o ataque por emboscada.
Ele se escondia entre os arbustos, aproximava-se em silêncio e, num salto explosivo, cravava as garras no dorso da vítima. Então, com um golpe preciso, suas presas perfuravam a carne macia do pescoço, cortando vasos e traqueia em segundos. Alguns fósseis encontrados na bacia amazônica indicam que esses felinos exploravam as margens dos rios e zonas de várzea, seguindo os grandes herbívoros migratórios. E quando a noite caía, seus olhos adaptados para a penumbra brilhavam como brasas entre as árvores antigas. Mas o reinado do Esmilodon terminou abruptamente. As mesmas transformações que selaram o destino do Eremotherium também o condenaram. A retração das pradarias, a escassez de presas e a chegada dos primeiros caçadores humanos alteraram o equilíbrio. O maior felino do continente desapareceu há cerca de 10.000 anos, deixando para trás apenas mandíbulas e presas fossilizadas, como relíquias de um império perdido. Hoje, quando observamos as onças deslizando pelas águas do Pantanal e da Amazônia, enxergamos um eco distante daquele antigo soberano. O Esmilodon populator foi mais do que um predador. Foi a personificação do poder e da fragilidade da vida selvagem, uma lembrança de que até os reis das selvas podem ser vencidos pelo tempo. Quando o rugido se calava e o sangue secava na terra, outros colossos caminhavam sob o sol. Gigantes de presas curvas que moldavam a paisagem com seus passos lentos e poderosos. Há cerca de 12.000 anos, nas vastas planícies e margens de rios que formariam a atual Amazônia, ecoavam os passos pesados de um gigante, o Nothiomastodon platensis, o mastodonte sul-americano. Parente distante dos elefantes modernos, ele possuía presas longas e curvadas, um corpo coberto por pelos ralos e um espírito moldado pela sobrevivência em um mundo em transformação. Com até 3 metros de altura e mais de 6 toneladas, o Nothiomastodon vagava em grupos familiares, liderados por fêmeas experientes, cruzando terrenos pantanosos e florestas abertas, em busca de alimento. Usava sua tromba para arrancar folhas, frutos e galhos, e suas presas além de arma eram ferramentas para cavar o solo, em busca de raízes e água. A Amazônia que o mastodonte conheceu era diferente da que vemos hoje. O clima era mais seco, com mosaicos de savanas, florestas e lagos rasos que se expandiam e recuavam conforme as estações. Nesse cenário, o Nothiomastodon era um engenheiro ecológico. Ao derrubar árvores, abrir clareiras e espalhar sementes, ele transformava a paisagem e criava habitats para inúmeras outras espécies. Mas, assim como tantos gigantes do Pleistoceno, sua história teve um fim abrupto. Com o fim da última era do gelo, as chuvas aumentaram, e a floresta fechada começou a se expandir. O ambiente úmido e denso restringiu o espaço para esses colossos. Ao mesmo tempo, os primeiros grupos humanos chegaram à região, caçando mastodontes por sua carne, ossos e presas de marfim. O equilíbrio entre homem e besta não durou muito. Fósseis encontrados no Acre, Rondônia e Pará revelam o rastro final dessa espécie, que um dia caminhou soberana sobre o chão amazônico. Fragmentos de ossos e presas fossilizadas contam a história de sua queda silenciosa, diante das mudanças climáticas e da crescente presença humana. O Nothiomastodon foi o último representante da linhagem dos elefantes na Amazônia, um símbolo de força e resiliência diante da natureza mutante. Quando seus passos cessaram, a floresta ganhou novas formas, mas perdeu um de seus mais imponentes jardineiros. Hoje, o rugido distante de uma tromba imaginária ainda parece ecoar pelas planícies do Acre, lembrando-nos de que até os maiores titãs podem desaparecer sem deixar rastros, exceto o som mudo de sua ausência. E enquanto os mastodontes derrubavam árvores, outra criatura surgia menor, mas não menos imponente. Um guerreiro coberto de armadura, um verdadeiro tanque da natureza. Imagine caminhar pelas margens de um antigo rio amazônico, há cerca de 20.000 anos, e se deparar com uma criatura que parecia saída de uma lenda, um enorme casco arredondado, do tamanho de um carro pequeno, movendo-se lentamente sob o sol escaldante. Esse era o Glyptodon clavipes, o tatu gigante, uma fortaleza viva que dominava as planícies abertas e savanas que um dia cobriram partes da Amazônia. Com até 3 metros de comprimento e peso superior a 2 toneladas, o Glyptodon era uma maravilha da engenharia natural. Sua carapaça era composta por centenas de placas ósseas fundidas, formando um escudo quase impenetrável.
Até sua cauda era protegida por anéis ósseos e, em algumas espécies, possuía espinhos capazes de ferir gravemente qualquer predador que ousasse atacá-lo. Diferente dos tatus modernos, o Glyptodon não cavava tocas, seu tamanho não permitia. Em vez disso, habitava campos abertos e florestas rasas, buscando abrigo sob árvores e margens de rios. Alimentava-se de vegetação rasteira, raízes e frutos caídos, usando sua mandíbula poderosa para triturar plantas fibrosas. Seu ritmo de vida era lento, mas constante, como o pulsar de um coração que não conhecia pressa. Na Amazônia pleistocênica, convivia com outros gigantes preguiças, mastodontes e os temidos esmilodons. Mesmo protegido por sua armadura, o Glyptodon não era invencível. Felinos e humanos primitivos aprendiam rápido, bastava atacá-lo por baixo, onde sua couraça terminava, para atingir os pontos vulneráveis. Evidências de cortes em fósseis sugerem que os primeiros povos caçavam esses colossos, não apenas por carne, mas também por abrigo. Seu casco podia servir de refúgio natural contra chuvas e feras. Com o fim da última glaciação, a Amazônia se tornou mais úmida e fechada, e os espaços abertos diminuíram. A escassez de alimento e a pressão humana selaram o destino desse titã blindado há cerca de 10.000 anos. Hoje, fragmentos de suas placas ósseas repousam sob o solo do Acre e do Pará, lembrando um tempo em que a floresta era território de armaduras ambulantes. O Glyptodon simboliza a resistência e a lentidão da vida, um guerreiro que lutou até o último dia contra a inevitável marcha da mudança. Mas a selva não pertence apenas à terra firme. Sob as águas escuras dos rios ancestrais, um novo rei aguardava, de mandíbulas colossais. Antes de a floresta densa tomar conta da Amazônia, há cerca de 8 milhões de anos, uma rede colossal de rios e lagos cortava a região chamado Sistema Pebas, um vasto pântano tropical, habitado por criaturas de proporções quase míticas. Entre elas, reinava soberano Purosaurus brasiliensis, o maior crocodilomorfo que já existiu. Um monstro de 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas, capaz de dominar qualquer animal que ousasse se aproximar das margens lamacentas. Imagine o som do silêncio interrompido apenas por respingos. Sob a superfície barrenta, olhos imóveis espreitam. O Purosaurus não caçava por pressa, caçava por paciência. Com um crânio do tamanho de uma mesa, e uma mordida estimada em 7 toneladas de força, ele podia esmagar ossos como cascas de noz. Peixes gigantes, tartarugas, preguiças aquáticas e até jovens mastodontes faziam parte de seu cardápio. A paisagem do Mioceno amazônico era uma mistura de florestas úmidas, lagos e pântanos rasos. Nesse mundo aquático, o Purosaurus era o ápice da cadeia alimentar. Nada o ameaçava. Ele governava como um rei anfíbio, movendo-se entre os canais de água doce que cruzavam o que hoje é o Acre e o Amazonas. Sua presença moldava o ecossistema. Os herbívoros evitavam certas margens, e os peixes gigantes migravam em épocas específicas para escapar de suas emboscadas. Mas até mesmo um titã pode sucumbir à mudança. Com o fim do sistema Pebas e a formação dos rios modernos, o ambiente aquático começou a se transformar. As correntes se tornaram mais rápidas, os lagos mais rasos. As presas diminuíram, e a nova geração de crocodilos menores e mais ágeis passou a dominar. Assim, há cerca de 7 milhões de anos, o último Purosaurus afundou nas águas do tempo, desaparecendo para sempre. Hoje, seus fósseis encontrados nas margens do rio Purus revelam o retrato de um império submerso. Cada dente, cada fragmento de mandíbula, é o eco de um predador supremo que governou o maior pântano da Terra. O Purosaurus brasiliensis foi mais do que um crocodilo, foi a própria personificação do poder da Amazônia, em sua forma mais bruta e primitiva. Antes de continuarmos nossa jornada por essas criaturas incríveis, me diga uma coisa: entre todos esses gigantes, a preguiça colossal, o tigre dente de sabre, o mastodonte ou o crocodilo gigante Purosaurus? Deixe sua resposta aí nos comentários e já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a trazer de volta à vida outras feras esquecidas da pré-história. Quando o crocodilo gigante afundou nas águas do tempo, algo ainda mais antigo se movia nas profundezas. Um fantasma escamoso, nascido do calor, pronto para engolir a própria floresta. 60 milhões de anos atrás, nas florestas tropicais que dariam origem à Amazônia moderna,
reinava um predador sem igual. Ela não rugia, não corria, não tinha presas afiadas. Apenas o silêncio e o movimento sinuoso denunciavam sua presença. Seu nome era Titanoboa serrejonensis, a maior serpente que já rastejou sobre a terra. Com até 13 metros de comprimento e peso estimado em mais de 1 tonelada, a Titanoboa era um monstro nascido do calor. As temperaturas tropicais do Paleoceno, quase 10 graus mais altas que as de hoje, permitiam que répteis alcançassem tamanhos inimagináveis. Essa serpente gigantesca habitava um mundo recém-saído da extinção dos dinossauros, um ambiente de rios largos, florestas densas e lagos quentes repletos de vida. A Titanoboa vivia nas águas rasas e margens pantanosas, onde se misturava a lama e as folhas. Seu corpo maciço se movia com lentidão, mas cada músculo era uma corda de aço viva. Ela caçava por emboscada, aproximando-se silenciosamente de peixes gigantes, tartarugas e até crocodilos primitivos. Quando atacava, envolvia a vítima num abraço fatal, esmagando ossos e pulmões com uma força suficiente para interromper o fluxo do sangue em segundos. Fósseis encontrados na região da Bacia do Cerrejón, no norte da Colômbia, revelam que essa serpente compartilhava o mesmo tipo de floresta úmida que hoje se estende pela Amazônia. Era um ecossistema exuberante, onde o calor e a umidade alimentavam um ciclo de vida quase interminável. Nesse cenário, a Titanoboa era o predador supremo, o fantasma silencioso que controlava o equilíbrio entre os caçadores e as presas. Mas a era dela terminou quando o clima começou a esfriar. As temperaturas mais baixas limitaram o tamanho dos répteis e alteraram o equilíbrio das florestas tropicais. A gigante sucumbiu, dando lugar a serpentes menores e mais ágeis. Ainda assim, seu legado vive. Cada fóssil encontrado é uma lembrança de um tempo em que a Amazônia fervia sob o domínio de uma serpente capaz de engolir crocodilos inteiros. Hoje, imaginar a Titanoboa deslizando entre as raízes de uma floresta primeva é vislumbrar a essência da natureza em sua forma mais primitiva, poderosa, silenciosa e inevitável. E conforme as eras passaram, a floresta mudou. Das sombras reptilianas emergiram os grandes herbívoros, donos tranquilos das margens alagadas. Há cerca de 15 mil anos, quando o rio Amazonas ainda moldava lentamente seu curso, uma estranha criatura vagava pelas várzeas e lagoas do que hoje é o norte do Brasil. Era o Toxodon platensis, um mamífero robusto e pesado, de corpo arredondado, focinho largo e dentes enormes, lembrando um cruzamento improvável entre um hipopótamo e um rinoceronte. Essa aparência curiosa o tornava um dos animais mais singulares que já existiram na América do Sul. Com mais de 3 metros de comprimento e peso que podia ultrapassar 1,5 tonelada, o Toxodon era um herbívoro sem igual. Alimentava-se de plantas aquáticas, gramíneas e arbustos, vivendo próximo a cursos de água e áreas alagadas. Suas narinas posicionadas no topo da cabeça e seus ossos densos indicam um estilo de vida semiaquático, semelhante ao dos hipopótamos africanos modernos. Durante o Pleistoceno, a Amazônia abrigava vastas planícies de inundação, onde o Toxodon formava bandos pequenos, movendo-se entre as margens lamacentas e florestas baixas. Era uma presença constante nos ecossistemas, abrindo caminhos, espalhando sementes e fertilizando o solo, um verdadeiro arquiteto ecológico. Apesar de sua aparência pacífica, o Toxodon não era indefeso. Suas mandíbulas podiam esmagar galhos grossos, e sua força corporal era suficiente para repelir predadores menores. No entanto, ele tinha inimigos à altura. Felinos como o Esmilodon populator e crocodilos gigantes do gênero caimã espreitavam nas águas, esperando o momento certo para atacar os mais jovens. Com o passar dos milênios, o clima começou a mudar. O aumento das chuvas e o avanço das florestas densas reduziram o espaço aberto onde o Toxodon prosperava. A chegada dos primeiros humanos à região representou o golpe final. Caçado por sua carne e ossos, ele desapareceu há cerca de 12 mil anos, junto com boa parte da megafauna sul-americana. Fósseis encontrados no Acre e em Rondônia contam essa história silenciosa, uma era em que as águas da Amazônia refletiam o brilho dos olhos de um gigante herbívoro que caminhava entre os rios. O Toxodon platensis foi um dos últimos representantes de uma linhagem perdida, um lembrete de que até os mais pacíficos colossos têm seu tempo sob o sol, antes que a floresta feche o ciclo
e o silêncio volte a dominar. Mas antes que o silêncio dominasse a planície, uma nova forma de terror tomou a terra. Não vinda dos felinos nem dos répteis, mas das asas poderosas de uma ave que não sabia voar. Milhões de anos antes de o rugido do tigre dente de sabre ecoar pela Amazônia, o som que dominava as planícies tropicais era outro. O estrondo dos passos de um predador emplumado, rápido e silencioso. Seu nome era Paraphizornis brasiliensis, uma ave carnívora gigante, pertencente à família dos Forusracidae, os famosos aves do terror. Essa espécie viveu entre 25 e 15 milhões de anos atrás, quando a Amazônia ainda se formava a partir de florestas abertas e pântanos interligados. Com 2,5 metros de altura e peso próximo a 180 quilos, o Paraphizornis era incapaz de voar, mas compensava essa limitação com pernas poderosas, capazes de alcançar velocidades impressionantes. Seu bico curvado, longo e afiado, funcionava como uma lâmina viva. Com um único golpe, ele podia esmagar o crânio de suas presas, ou rasgar sua carne com precisão cirúrgica. Vivendo em um ambiente dominado por mamíferos herbívoros, pequenos répteis e roedores primitivos, essa ave caçava à vista, observava o movimento, aproximava-se com passos leves e, quando a distância era ideal, atacava com uma explosão súbita de velocidade. Alguns fósseis indicam que esses pássaros possuíam uma visão apurada e reflexos rápidos, tornando os predadores implacáveis. O Paraphizornis não vivia na Amazônia como a conhecemos hoje, mas em ecossistemas de floresta aberta e savanas úmidas, que se estendiam pelo interior do Brasil, conectadas ao que mais tarde se tornaria a Bacia Amazônica. Naquela época, o clima era mais quente e seco, permitindo que esses gigantes emplumados prosperassem como verdadeiros senhores das planícies. Contudo, com o avanço das florestas tropicais e o surgimento de novos predadores mamíferos, o domínio das aves do terror chegou ao fim. As mudanças climáticas e a competição direta reduziram seu território, e há cerca de 15 milhões de anos, o Paraphizornis desapareceu, levando consigo um dos capítulos mais extraordinários da história da vida na América do Sul. Hoje, cada fóssil descoberto em São Paulo e no interior do Brasil é uma janela para esse tempo esquecido, quando aves gigantes reinavam sobre a terra firme e o medo tinha penas. O Paraphizornis brasiliensis foi mais do que um predador. Foi o símbolo de uma era em que a Amazônia ainda era jovem, e cada batida de asas podia decidir o destino de um ecossistema inteiro. Essas 8 feras do Pacífico Eremotherium ao terrível Paraphizornis são fragmentos de uma Amazônia que o tempo quase apagou. Elas moldaram o solo, os rios e a vida que ainda pulsa hoje. O passado da floresta é feito de gigantes, e suas vozes ainda ecoam entre as copas, lembrando-nos de que a natureza nunca esquece seus antigos reis.